Olá, tudo bem? Então vamos para a nossa aula de estatística. O tema é medidas de tendência central, né? Dados brutos e dados agrupados. O que é isto? Nós vamos ver média aritmética, média geométrica, média ponderada, moda mediana. Atenção! Nós vamos colocar a matéria, explicar a matéria e colocar 6 questões de concursos dessa matéria. Tudo bem? Se você não viu a aula 1, clique aqui no card aqui em cima, que ela está lá. Beleza? Eu sou o professor Oswaldo Schocker. Então, média aritmética com dados brutos. O que é dados brutos? Dados isolados, números isolados. Tá? A média aritmética é bem simples. Você vai pegar todos os números, vai somar e vai dividir pela quantidade de números. Então, considere uma lista de números x1, x2, xn. A média aritmética é calculada somando esses números, n números, e dividindo essa soma por n. Indicaremos a média aritmética por x barra. Então, o x barra é x1 mais x2 mais x3 mais xn dividido por n. Então, exemplo. Numa determinada fábrica de poste de eucalipto, a média aritmética das alturas das árvores é 40 metros. Em determinado dia, a árvore mais alta foi descartada por apresentar muitas rachaduras, e com isso a média das alturas das 9 árvores presentes foi para 38 metros. Qual é a altura da árvore que foi descartada da produção dos postes? Bem, tem duas coisas aqui. Tem um resultado que dá média 40 e tem outro resultado que dá média 38. Eu vou chamar de x10 a árvore que foi descartada, tá? Vou fazer isso aqui, tá? Então, vou chamar aqui de x10, né, a árvore descartada. Árvore descartada. Com a árvore descartada, como é que é média aritmética? Você soma todo mundo e divide por 10. Então você tem que fazer x1 mais x2, mais x9 mais x10, dividir tudo por 10, e aqui dá 40. Bem, se tirar o x10, dá 38. x1 mais x2 mais x9. Cuidado, hein? Perigo! Pi, 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 pi. Agora você vai dividir por 9, tá? E aqui vai dar 38. Então, olha lá. Eu vou querer saber quanto que vai dar esse x1 mais x2 mais x9. Eu vou pegar esse 9 que está dividindo aqui e dar um copinho para ele. Ele vai passar para o outro lado o quê? Vezes. Então, eu posso escrever o quê? Que x1 mais x2 mais x3 mais x4 mais x8, todos até x9, é 9 vezes 38, ou 38 vezes 9. Bem, 38 vezes 9 não é tão complicado não, viu? Tá? 38 vezes 9 não é tão complicado não. 9 vezes 8 é 72. Vai 7. 9 vezes 3, 27. Com 7, 34. 342. Professor, eu quero saber como que o senhor vai achar essa altura aqui, ó. Esse é que é o problema. Calma. Calma que nós vamos te explicar. Então, pessoal, atenção. Por essa linha aqui, ó, olhando essa linha aqui, ó, por aqui, eu vou agora, olhando essa linha aqui, que eu vou chamar de estrelinha, por estrelinha, temos, passando o 10 para lá multiplicando, como é que fica? x1 mais x2, tá. Uai, professor, o senhor brincar de dar tiro? Não, é brincadeira. Mais x9 mais x10 dá 10 vezes 40, que é 400.
Agora, só nós dois aqui, no particular, eu e você. Até aqui tem quanto, hein? Até aqui tem quanto, hein? 300 e o quê? 42. Olha, cara, até ali tem 342. Então, como que o senhor vai achar o resultado do x10? 342 mais x10 é 400. Ou x10 vale 400 menos 342. 300, 400 menos 342. O x10 vale 58. Então, você volta aqui, ó, e marca a letra A. Beleza? Gostou? Bem, média aritmética com dados agrupados em classes. O que é isto? Vamos supor que você pega um tanto de pessoas e você coloca quem mede de 1,40 m a 1,50 m, 10 pessoas. De 1,50 m a 1,60 m, 8 pessoas. De 1,60 m a 1,70 m, 10 pessoas. Então, os dados estão em classe. Então, como a gente vai calcular esse tipo de média aritmética? Bem, esse tipo de média aritmética você vai adotar os passos aqui. Primeiro, você calcula a média aritmética, como a gente fez, de cada intervalo. Então, por exemplo, se for de 1,40 m a 1,50 m, a média seria 1,45 m. Basta somar o limite superior com o inferior e dividir por 2. Tá? Multiplicamos cada frequência F1 e F2 de cada classe pela média do item anterior. Frequência é quantas vezes aquela classe repete. Tá? E depois você usa essa fórmula aqui, ó. Frequência vezes x barra 1, frequência 2 vezes x barra 2, frequência n x barra n, embaixo você soma as frequências. Aqui nós temos a média aritmética com dados agrupados em classes. Tá? Olha, atenção. O histograma mostra como estão distribuídas as notas de uma prova de uma classe de 100 alunos. Com base nesse gráfico, a melhor aproximação para a média da turma é... Então, nesse caso aqui, você tem média aritmética de dados agrupados. Por exemplo, de 0 até 2 tem 5 alunos. De 2 até 4 tem 15. Então, nesse caso, nós vamos ter que achar primeiro a média de cada intervalo aqui, que é fácil, né? A média de 0 a 2, você soma o 0, soma com 2, divide por 2, dá 1. De 2 até 4, a média é 3. De 4 até 6, 5. E 7, e aqui 9. Agora, nós vamos usar aquela fórmula que a gente acabou de ver, tá? A fórmula que dá a média aritmética com dados agrupados por classes. Então, o nosso x barra vai ser quanto? Aqui a frequência é 5, frequência vezes 1. A outra aqui não é 15? 15 vezes 3. Que não é 40? 40 vezes 5. A próxima frequência é 25 vezes 7. E depois, 15 vezes 9. Você vai dividir isso aqui tudo pela soma das frequências. Você não precisa somar a frequência, não, porque ele falou aqui que são 100 alunos. Se você quiser perder tempo, você soma 5 com 15, 40, 25 e 15. Mas você não precisa fazer isso, não. Aqui você põe laço com 100 aqui, ó. Agora, nós vamos calcular, fazendo essa continha aqui. Aqui vai ficar 5 vezes 1 é 5, 15 vezes 3, 45, 40 vezes 5 é 200, 25 vezes 7, 175. E a última conta, 15 vezes 9, 135. Dividido por 100. Então, fazendo essa conta aqui, vamos ver se a gente faz de cabeça. 5 com 45, 50.
com 200, 250. 135 com 175 dá 310. 310 com 250, 560. Dividido por 100. Posso cortar um zero com um zero. 56 dividido por 10. Você lembra da Rede Globo. Você lembra que a vírgula estava aqui, invisível? Então você faz, volta com ela uma casa, faz pip, 5,6. Gostou do pip? 5,6 está onde, hein? 5,6 está onde, hein? Está aqui na letra D. Valeu? Bem, média geométrica. Considere uma lista de, por exemplo, 3 números. Qual que seria a média geométrica desses números? Você ia multiplicar os 3 números e ia tirar a raiz cúbica. Se for 2 números, você multiplica os 2 e tira a raiz quadrada. Então, considere uma lista de n números, x1, x2, xn. A média geométrica é calculada multiplicando esses números e, em seguida, extraindo a raiz de n desse produto. Se for 5, você tem que tirar a raiz quinta. Indicaremos a média geométrica por g barra. Então, aqui está a forma do g barra, da média geométrica. Raiz nésima de x1, x2 vezes xn. Agora, preste atenção aqui. Por exemplo, qual seria a média geométrica entre 2 e 8? Você multiplica 2 vezes 8, 16. Como é 2 números, tira a raiz quadrada, dá 4. Tá ok? Então, exemplo. Em uma repartição, foi tomada uma amostra do número de filhos de 4 funcionários. O resultado foi 2 filhos, 1 filho, 4 filhos, 2 filhos. Qual a média geométrica simples dessa amostra? Então, nós vamos ter que multiplicar esses 4 números, certo? E depois tirar a raiz com índice 4, tá? Então, nós vamos ter que fazer isso aqui, ó. Então, chamando essa média de G barra, o que é o G barra? No caso aqui, são 4 números, né? X1, o que mais? X2, se você quiser fazer direto, pode também, tá? X3, X4. Como são 4, aqui está a raiz quarta. Então, quem que é o G barra? G barra vai ser 2 multiplicado por 1, multiplicado por 4, multiplicado por 2. Raiz quarta. Então, G barra vai ser 2 vezes 1, 2. 2 vezes 4, 8. Raiz quarta de 16. Desculpa, raiz quarta, aqui é 4 e aqui é 16. Bem, agora você pode fazer essa raiz de duas maneiras. Ou você usa o método interior de Minas, que fala assim, você suspeita do número e vê se multiplicando por ele mesmo dá 16. Então você suspeita de um número e multiplica por ele mesmo, vê se dá aqui 16. Então esse método chama-se deixa eu ver se é você. Então você suspeita do 2. Então você põe 2, 2, 2, 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então a raiz quarta aqui vai ser 2, pelo método número 1. Tá? Que está na letra C. Não dizer não, olha aqui. Olha o método do 2. Talvez você goste mais do 2. Olha aqui. E volta para mim. Gostei do 1, gostei do 2 e tal. Aqui você chama o 16, isso que é outro método. Então você chama o 16 aqui no particular, no cantão. Decompõe em primos. 16 por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então 16 é a mesma coisa do que 2 elevado a 4. Porque o 2 aparece aqui 4 vezes. Então, quando você está tirando a raiz quarta de 16, você está tirando a raiz quarta de 2 elevado a 4. Certo? Você já viu falar do facão do filme O Massacre da Serra Elétrica? Eu não tenho medo de assistir esse filme, mas o povo fala que tem muita violência. Vamos chamar o facão aqui, ó, 4 e 4 aqui, pode chamar o facão, ó.
Então aqui dá 2. Então vote para mim o método do interior aqui de Minas ou o método do facão. Qual que você achou melhor? Beleza? Olha, muitas vezes você está fazendo uma prova e determinada prova tem um peso maior que a outra. Pode ser que matemática vale mais do que estatística no concurso. Ou seja, você está no colégio, primeiro bimestre, peso 1, segundo bimestre, peso 2, terceiro bimestre, peso 3. Então, quando as variáveis têm pesos, você tem a média ponderada. Esse peso também pode ser a frequência, tá? Quantas vezes a variável aparece, tá? Então, a média ponderada é usada quando as variáveis têm pesos. Esse tipo de média é muito usado em provas nas quais determinadas questões ou matérias têm um peso diferente das outras, tá? Então, olha aqui, sejam P1, P2, Pn os pesos ou frequência das variáveis x1, x2, xn. Tá? Então, vamos usar a fórmula abaixo para o cálculo da média ponderada. Então, em cima, você vai colocar peso vezes nota, peso vezes nota, peso vezes nota, peso vezes nota, soma tudo. Embaixo, soma dos pesos. Beleza? Essa é a fórmula da média ponderada. Então, atenção, cuidado com esse exemplo, hein? Eu não estou pedindo a média ponderada, não. Olha aí. As notas dos alunos de uma escola são divididas em 3 trimestres, com pesos 2, 3 e 5, respectivamente. E para ser aprovado, o aluno tem que ter média igual ou superior a 7 pontos. Letícia estuda nessa escola. Na disciplina de matemática, no primeiro trimestre, teve 8. E no segundo trimestre, 4. Não falou a nota da Letícia no terceiro trimestre. Qual deve ser a nota mínima do último trimestre para que a Letícia seja aprovada? Nessa questão, nós vamos achar a nota do terceiro trimestre, tá? Que nós vamos chamar de X. Então, X é a nota do terceiro trimestre. Bem, eu esqueci, professor, tem problema de cabeça? Como calcula média ponderada? Peso vezes nota, peso vezes nota, peso vezes nota. Soma tudo e embaixo a soma dos pesos. Eu vou sonhar com esse trem, hein, professor? Não tem problema não. Então, o peso do primeiro trimestre é 2 e a nota é 8. Então, você faz 2 vezes 8. O peso do segundo é 3 e a nota é 4. Você faz 3 vezes 4. E o último trimestre, que é 4, né? E o último é 5. Mas você não sabe a nota. A nota é X. Tá? Então, você vai dividir isso aqui tudo por 10. Por que 10, hein? Porque 2 mais 3 mais 5 dá 10. Só que esse resultado tem que ser maior ou igual a 7. Tá? Esse resultado tem que ser maior ou igual a 7. Você já viu falar de inequação? Como aqui 10 é positivo, esse 10 que está dividindo aqui pode passar para o outro lado o quê? Multiplicando. Então aqui 2 vezes 8 fica 16, aqui fica 12, e aqui fica 5x, e aqui fica 70. Tudo bem? 16 com 12 dá 28. Passa para lá menos, né? Então 5x maior ou igual a 70 menos 28. 70 menos 28, você pode fazer aí, que dá 42. Agora, vamos fazer uma linha aqui. O x tem que ser maior ou igual a 42 dividido por 5. Vamos fazer a continha? 42 dividido por 5? Vamos lá? Quantos? Multiplicando por 8, quem chega mais perto de 42 aqui? Por 5, né? É o 8, né? 8 vezes 5, 40, né? Sobra 2. Aí você coloca o zero. Na hora que você pôs o zero, você tem que pôr a vírgula. 20 por 5 é 4. 4 vezes 5, 20. Você está feliz hoje?
eu estou. O resto é zero, né? Então, essa conta aqui que o x tem que ser maior ou igual a 8,4. Como ele perguntou o mínimo é exatamente o 8,4, que está aqui na letra D, beleza? Aí, professor, pensei que o senhor dava aula de matemática, negócio de moda. Não, brincadeira. Moda é o termo que aparece mais numa distribuição de dados. Antigamente, na minha época, calça boca de sino estava na moda, que as calças com aquelas bocão, que muitas pessoas utilizavam. Então, moda é isto, tá? Então, por exemplo, a moda é o valor que aparece com mais frequência em um conjunto de dados. Se dois valores aparecem com maior frequência, esses valores formam a moda tipo bimodal, tá? Então, olha lá, seja o conjunto A, 2, 20, 20 e 25. Qual que é a sua moda? Qual o número que aparece com maior frequência ali? É o 20, né? Ele aparece duas vezes, os demais aparece apenas uma. Então a moda aqui, nesse caso, é quanto? É 20. Exemplo, considere a sequência de dados 19, 21, 21, 21, 23 e 33. A análise dessa série de dados permite comprovar que a moda desse conjunto é maior que a média dos valores. Certo ou errado? Vamos primeiro encontrar a moda, né? Quem está na moda aqui? Bem, a moda aqui seria o número que aparece mais vezes aqui, que no caso aqui é o 21. Ele aparece 3 vezes, os demais é apenas um. Então a moda é 21. Qual que seria a média, né? Que no caso, média aritmética, né, simples, né? Você vai somar os caras, né? Quanto? 19 mais 21 mais 21 mais 21, né? Mais 23 mais 33. E você vai dividir esse resultado por 6, porque são 6 números, ó, 1, 2, 3, 4, 5, e desculpa aqui, ficou um pouco bagunçado ali, mas dá 6. Então, se você tem um pouquinho mais assim, dá para ver as coisas, aqui, ó, acima do que 21, tem, tem esses dois valores aqui, ó. E aqui tem 19. É como se esse 23 estivesse contrabalançando esse 19. Então, o resultado de média aqui vai dar mais do que 21. Então, você já podia marcar que isso aqui está errado. Mas se você quiser fazer a conta, qual que é a média mesmo? Você ganhar tempo, né? Você somando isso aqui tudo, dá 138. Pode somar aí. Dividido por 6, que dá 23. A média, né, é maior. Aqui a moda 21 é maior do que a média 23? Não, está errado mesmo, né? Olha, existe o termo mediano em geometria, tá? Quando você, num triângulo, sai de um vértice e vai até a metade do lado oposto. Agora, mediana em estatística, você pega uma série de dados discretos, brutos, né? Você coloca em ordem crescente. Se for 5 termos, o terceiro termo em ordem crescente é a mediana. Agora, se for 6 termos, vai ter dois centrais. Você vai ter que somar os dois e dividir por 2. Então, o que é mediana? A mediana de um conjunto com o número de elementos ímpar é obtida se colocando os elementos em ordem crescente ou decrescente. Em seguida, escolhemos o valor que está na posição central. Isso aqui é ordem ímpar. Se for ordem par, você coloca os elementos na forma crescente ou decrescente e depois pega a média dos dois centrais. Se um central for 10 e o outro for 11, quando tem número pares, a média então vai dar, a mediana seria 10,5. Então, um exemplo bem fácil. Qual que seria a mediana? A mediana, primeiro, você tem que colocar em ordem crescente. Em ordem crescente é 2, 8, 20, 20 e 25. O 20 tem que repetir 2 vezes. Então, eu quero encontrar a mediana. Aqui está em ordem crescente.
Olha quem está no centro aqui, hein? Não é o 20? Né? 2 para lá e 2 para cá? Então o 20 é quem? É a mediana, beleza? Exemplo, os valores abaixo representam os faturamentos em unidades monetárias U.M de lojas localizadas em shopping centers em certo dia. 60 lojas faturaram 100 U.M, 45 faturaram 165, 39, 185, 12 faturaram 210, 11, 225. O faturamento mediano, quer saber mediana, das lojas em unidades monetárias foi temos 4 opções. Então preste atenção, hein? Você já deve estar pensando, você tem que colocar todo mundo em ordem crescente, né? Ou não decrescente. Mas você fala assim, vou pôr 60? Calma. Então vamos ver primeiro quantos termos tem para saber se vai ter um central ou 2 centrais, beleza? Se for número termos ímpar, vai ter um central. Se for par, é 2, tá? Então vamos fazer isso aqui primeiro. Para fazer isso, nós vamos pegar uma carona aqui, ó, e nós já vamos somar esses caras aqui, ó. O senhor é ladrão, hein, professor? O senhor é ladrão, hein? Você gosta de pegar carona, hein? É, gosto de pegar carona. 5 mais 9, 14. 14 com 2, 16. Com 1, 17. Vai 1. 1 mais 6, 7. 11, 14, 15, 16. 167 termos. Eu te falo, 167 é ímpar. Então só tem um central. Qual que é o termo que está na posição central? Você faz o seguinte, ó. Você pega 167 e divide por 2. 160 por 2 é 80. 7 por 2 é 3. Então essa conta aqui dá 83. E sobra 1. O termo central tem 83 à esquerda, 83 à direita. O central é o 84º, né? Então, o central é esse aqui, ó. O central, colocando em ordem crescente, né? Ou decrescente, é o termo que está em 84. Beleza? Em 84. Termo que está em 84. Tá? Agora, vamos fazer o seguinte. Calma. Esses caras aqui, ó, esses 60 aqui, ganharam menos, né? Então você pode escrever aqui 60 fatoraram 100 UM. Então esse 60 vem em primeiro lugar, em ordem crescente. Agora é 45 faturaram 165. O 84º está nesse segundo bloco aqui, ó. Aqui tem 45 faturando 165. O 84º, ele está aqui, ó. Ele está por aqui, ó. Tá? Na verdade, tem mais um depois dele, né? Então, quem está na posição central aqui é o 165, tá? Está onde aqui? Está aqui na letra B, beleza?